Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai dar continuidade aí no tema indicadores de desempenho e vamos falar então dos tipos, da tipologia dos indicadores que nós podemos ter aí nas organizações, sejam elas privadas ou públicas. Então vamos falar de tipos de indicadores, então acompanhe na tela. Pessoal, eu trouxe aqui a primeira tipologia, é a tipologia aí que foi apresentada pela Maria das Graças Rua, no seu livro, e que é uma tipologia bastante cobrada aí nas nossas provas. E aí para Maria das Graças Rua, nós temos três tipos de indicadores. Os indicadores estratégicos, que serão aqueles indicadores associados ao cumprimento, ao acompanhamento do planejamento estratégico. Então acompanha aqui comigo. O que é um indicador? Um indicador é um instrumento de controle onde eu vou avaliar, eu vou medir o desempenho institucional. Eu vou verificar se aquilo que eu estou executando está sendo cumprido conforme planejado. Então, de acordo com essa autora, nós temos o tipo indicador estratégico, que é aquele indicador que vai mensurar, que vai medir, que vai avaliar em relação ao cumprimento do planejamento estratégico. Então, ele vai estar relacionado, provavelmente, a objetivos estratégicos institucionais de uma determinada organização. Volta na tela. Além disso, além dos indicadores estratégicos, nós temos os indicadores de projetos, que são aqueles indicadores que têm o intuito de monitorar, de avaliar e controlar o acompanhamento, a execução de um projeto. Um projeto, pessoal, olha aqui comigo, é aquele esforço empreendido de forma temporária, ou seja, é aquele esforço que tem início e fim determinados. E esse esforço, ele tem um propósito de entregar um produto, um serviço ou um resultado exclusivo. Esse é o conceito de projeto de acordo com o guia PMBOK, que é aquele referencial teórico em gestão de projetos. Então, um projeto, ele tem etapas e eu posso instituir um indicador para avaliar o andamento desse projeto. Então, esse indicador que irá avaliar o desempenho de um projeto, ele vai ser denominado indicador de projeto. Volto na tela. E por último nós temos os indicadores de processo, que para essa autora ele é subdividido em indicadores de produtividade relacionado à eficiência, indicadores de qualidade relacionado à eficácia, indicadores de processo de efetividade relacionado ao impacto e por último indicadores de capacidade. Vamos falar um pouco mais sobre esses tipos de indicadores, de acordo com a Maria das Graças. Então, indicadores estratégicos, só para a gente fixar, são aqueles indicadores relacionados aos objetivos estratégicos descritos no planejamento estratégico da instituição. Eles informam o quanto a organização se encontra na consecução da sua visão de futuro. Então, olha aqui comigo. O planejamento estratégico, que é aquele planejamento de longo prazo, vai definir objetivos estratégicos a serem alcançados a partir de uma visão de futuro, a partir de uma situação futura que a organização pretende chegar. Então, os indicadores estratégicos serão justamente os instrumentos que irão mensurar para saber se a organização está perto ou longe de cumprir aquela visão de futuro. Então esses serão os indicadores estratégicos. Volta na telinha. Temos os indicadores de projeto, como acabamos de falar, que são os indicadores relacionados com a aferição de como o projeto, ou seja, de como aquele esforço temporário que visa gerar um produto exclusivo único está sendo desenvolvido. Ou seja, são criados para acompanhar o desempenho da execução dos projetos. E por último, os indicadores de processos, que estão relacionados com a representação objetiva de características do processo, que devem ser acompanhadas ao longo do tempo para avaliar e melhorar o desempenho do processo, medindo a sua eficiência e a sua eficácia. Então, pessoal, de acordo com essa autora, nós teremos três tipos de indicadores. Indicadores estratégicos, indicadores de projetos e indicadores de processo. Indicadores que irão mensurar, avaliar aquelas rotinas, aquele conjunto de atividades interrelacionadas dentro da minha organização, que é o conceito de processo, ok? Volto na tela. Vamos aprofundar, então, nos indicadores de processo. Então, nos indicadores de processo, a Maria das Graças nos diz que nós temos indicadores de produtividade relacionados à eficiência, ou seja, são aqueles indicadores ligados à eficiência e estariam dentro dos processos e tratariam da utilização dos recursos para a geração de produtos e serviços. Então olha aqui comigo.
Um processo, o que é um processo, gente? Um processo, de acordo com o CBOC, de acordo com Guia de Gestão de Processo, é aquele conjunto de atividades interrelacionadas que eu vou transformar insumos em resultados. Então, de acordo com essa autora, nós temos indicadores de processos que irão avaliar o desempenho dessas rotinas. E o primeiro tipo de indicador de processo é o indicador de produtividade, que está relacionado à eficiência. Como que eu vou executar aquele meu processo de forma eficiente para gerar mais produtos, mais serviços com menos insumos possível, ok? Volta aí no material. Também, dentro da categoria indicadores de processo, teremos os indicadores de qualidade do processo, relacionado com a eficácia, com o alcance dos resultados. Então, medem como o produto ou serviço é percebido pelo cliente e a capacidade do processo em atender os requisitos do cliente. Temos também, de acordo com essa autora, os indicadores de processo de efetividade, que vai medir o impacto, medem as consequências dos produtos ou serviços em relação ao cliente ou à sociedade. Podem ser representados por fazer a coisa certa do jeito certo. E por último, indicadores de processo de capacidade. Eles medem a capacidade de resposta de um processo por meio da relação entre as saídas produzidas por uma unidade de tempo. Então, por exemplo, eu tenho uma fábrica de automóvel. A quantidade de automóveis produzidos em uma hora. Isso é um indicador de processo relacionado à capacidade de produção. Então, o indicador de capacidade é essa relação da quantidade de saídas, de resultados em um determinado processo por uma unidade de tempo. Hora, dia, ano, ok? Então vimos aí o detalhamento dos indicadores de desempenho relacionados aos processos organizacionais, ao conjunto de atividades interrelacionadas que eu executo de maneira rotineira nas minhas organizações. Maravilha, pessoal? Então estamos estudando aqui nessa videoaula tipos de indicadores. E vimos aí a primeira classificação de uma autora importante que é cobrada em provas. Volta na tela. E aqui eu trouxe para vocês, pessoal, uma outra classificação dos indicadores, uma outra classificação desses instrumentos que irão avaliar o desempenho da minha instituição. E essa classificação, ela é estabelecida aí pelo TCU, pelo MPOG, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a partir desse manual aqui de indicadores, publicado recentemente aí em 2018. Então, de acordo com esse documento, nós temos aí uma classificação dos indicadores dentro de diferentes momentos do ciclo de implementação de políticas públicas. Então olha aqui comigo, pessoal. O que é uma política pública? A política pública é um instrumento de ação do Estado, do governo. Então o governo, para implementar as suas diretrizes, ele utiliza políticas públicas. Então eu tenho política pública na área de saúde, política pública na área de educação, e com isso eu consigo implementar as intenções do governo, o que o governo pretende executar. Então a política pública é um instrumento do governo para implementar as suas intenções. Então nós podemos ter indicadores para mensurar o nível de implementação dessas políticas públicas. E aí, de acordo com esse manual do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que é um manual recente, perfeito? Então, é um conteúdo aqui novo, novíssimo aí para vocês se prepararem, que pode ser cobrado aí nas provas. Então, de acordo com esse manual, nós temos a seguinte classificação dos indicadores em relação à implementação das políticas públicas. Acompanha na tela. Então, de acordo com esse manual do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, os indicadores poderão ser classificados quanto ao fluxo de implementação da política pública ou quanto ao desempenho da implementação da política pública. Então, em relação ao primeiro bloco, os indicadores que são classificados quanto ao fluxo de implementação permite separar os indicadores de acordo com a sua aplicação nas diferentes fases do ciclo de implementação de uma política pública. E quanto ao desempenho, que é uma classificação aí oriunda do Tribunal de Contas da União, possui maior foco na avaliação dos recursos alocados e dos resultados alcançados. Então vamos entender melhor cada um desses blocos que a gente pode classificar os nossos indicadores em relação ao ciclo de implementação das políticas públicas. Então,
De acordo com esse manual, os indicadores eles poderão ser classificados quanto ao fluxo de implementação da política pública. E nesse quesito, nós vamos ter os indicadores relacionados aos insumos, ou seja, são indicadores que têm relação direta com os recursos a serem alocados, ou seja, com a disponibilidade dos recursos humanos, materiais financeiros e outros a serem utilizados pelas ações de governo. São exemplos médicos por 1.000 habitantes e gasto per capita com educação. Então, pessoal, estou falando aqui de um tipo de classificação de indicadores relacionados ao ciclo de implementação das políticas públicas. As políticas públicas que são instrumentos, são as ações do governo para implementar as suas intenções, as suas vontades. Então, de acordo com esse ciclo de implementação das políticas públicas, nós vamos poder ter indicadores de insumos. Então, quanto ao fluxo de implementação das políticas públicas, o primeiro tipo de indicador é o tipo de indicador em relação aos insumos, às entradas, que eu vou avaliar o nível de recursos utilizado aí para uma implementação de uma política pública. Volta na tela. Também, quanto ao fluxo de implementação da política pública, nós temos aí um indicador de processo, que ele vai mensurar aí durante a implementação da política pública. Então, esses indicadores medem o desempenho das atividades vinculadas com a execução ou forma em que o trabalho é realizado para produzir os bens e serviços, tais como dias de demora de um processo de compra, dias de um processo, quantidade, o tempo de um procedimento licitatório, percentual de atendimento de um público-alvo, percentual de liberação de recursos financeiros. Então, eu estou avaliando o processo, o durante a implementação de uma política pública. E eu também tenho indicadores relacionados à geração de produtos, ou seja, indicadores que eu vou mensurar depois da implementação da política pública. Então, são medidas que expressam as entregas de bens ou serviços ao público-alvo. São exemplos o percentual de quilômetros de estrada entregue, de armazéns construídos, crianças vacinadas, se tiver como exemplo aí uma campanha de vacinação, em relação às metas estabelecidas, em relação ao que eu tinha planejado. Então, até agora, pessoal, estamos vendo aqui um tipo de classificação de indicadores relacionados à implementação de uma política pública. Então, quanto ao fluxo de implementação da política pública, a gente pode ter indicadores relacionados aos insumos, às entradas que eu vou utilizar para implementar uma política pública. Eu vou ter indicadores do processo, ou seja, durante a implementação de uma política pública, e eu vou ter indicadores após a implementação da minha política pública, relacionados a saídas, relacionados aos produtos gerados aí pela implementação dessa política pública. Mas tem mais. Aguenta aí, volta no material. Ainda quanto a esse fluxo de implementação, eu posso ter indicadores de resultado depois da implementação da política pública. Então, esses indicadores expressam direta ou indiretamente os benefícios no público-alvo decorrente das ações empreendidas no contexto de uma dada política e tem particular importância no contexto da gestão pública orientada a resultados. São exemplos as taxas de morbidade, taxas de mortalidade, taxa de reprovação escolar, taxa de homicídios e, por último, nós temos aí indicadores de impacto, que medem os efeitos relacionados ao fim último esperado com a entrega dos bens e serviços, possuindo natureza abrangente e tem muitas vezes uma natureza aí multidimensional. Então, os indicadores de impacto em relação à implementação da política pública, eles têm relação com a sociedade como um todo e medem os efeitos das estratégias governamentais no médio e longo prazo. Então, na maioria dos casos, eles estão associados aos objetivos setoriais e de governo. Exemplo, o índice Gini e o PIB per capita. Então, pessoal, vimos uma classificação, estamos estudando aqui tipologia de indicadores. Já vimos uma classificação de acordo com uma autora específica, que é a Maria das Graças Rua, e estamos vendo agora uma classificação em relação ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Em relação ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, nós vamos classificar os nossos indicadores quanto ao fluxo de implementação de uma política pública. E esse fluxo, ele segue a seguinte lógica: os insumos, as entradas que eu vou utilizar para implementar uma política pública, eu vou também ter o processo, o conjunto de ações que eu vou executar,
para implementar minha política pública, eu vou ter os produtos gerados, os resultados alcançados e os impactos alcançados por meio da implementação da política pública, ok? Então eu vou ter vários tipos de indicadores quanto ao fluxo de implementação da política pública. Então volta na tela. Eu trouxe então um exemplo para ficar mais tangível e mais visual em relação a essa classificação do Ministério do Planejamento. Então essa ilustração, ele exemplifica aqui o que a gente acabou de falar. Então eu trouxe aqui o exemplo do programa 2080, que é um programa que está lá no PPA 2016-2019, e é um programa Educação de Qualidade para Todos. Então aqui, ó, eu vou ter a sequência, né, o fluxo aí da implementação desse programa, dessa política pública, e eu vou ter vários tipos de indicadores. Então, em relação ao insumo, eu posso ter como exemplo, para esse programa de educação de qualidade para todos, o percentual de investimento público total em educação em relação ao PIB. Então, é um indicador exemplo relacionado ao insumo utilizado para aprimorar a qualidade da educação. Em relação ao processo, eu posso ter como indicador, por exemplo, o percentual de municípios que declaram cumprir integralmente a lei do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público e da educação básica. E, em relação ao produto gerado, o número de matrículas em escola do campo, porque eu quero aprimorar a qualidade da educação e quero aumentar o número de pessoas matriculadas naquelas escolas do campo. Como resultado, eu posso ter um indicador de escolaridade média da população negra de 18 a 29 anos, porque eu vou mensurar o resultado da implementação desse programa, da implementação dessa política pública. E por último, em relação ao impacto gerado no contexto social, ou seja, o impacto dessa política pública na sociedade, eu posso medir o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica dos anos iniciais do ensino fundamental, para saber se de fato a implementação daquele programa, a implementação daquela política gerou um impacto positivo no contexto social em relação a esse índice aí. Então aqui é um exemplo prático da implementação de uma política pública utilizando diversos indicadores aí para avaliar o desempenho. Maravilha, pessoal? Show de bola, vamos avançar. E eu deixo aqui uma observação, ó. Essa classificação nem sempre é tão precisa quanto parece. Então, dependendo do programa temático, a gente acabou de trazer um exemplo aí de um programa de educação, o mesmo indicador pode ser classificado em tipos diferentes, ou seja, uma medida tipicamente de processo pode ser classificada como de resultado. Então, essa classificação trazida aí pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, ela pode ter um indicador que pode se classificar como indicador de processo ou indicador de resultado. Né? Você viu aí que o indicador de resultado muitas vezes se aproxima muito da efetividade. Então eu posso ter um indicador de resultado também sendo classificado como indicador de efetividade, de impacto. Beleza? Então volta na tela. E aí ainda, dentro dessa classificação em relação ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, nós já vimos a classificação quanto ao fluxo de implementação da política pública, e agora vamos ver a classificação quanto ao desempenho, que é um tipo, uma tipologia herdada, oriunda do Tribunal de Contas da União. Então, em relação ao desempenho, nós podemos ter indicadores relacionados à economicidade, ou seja, indicadores que medem os gastos envolvidos na obtenção ou no ônus dos insumos, sejam eles materiais, humanos ou financeiros, e esses insumos que são necessários às ações que produzirão os resultados planejados. Então, essa economicidade visa a minimizar custos sem comprometer os padrões de qualidade estabelecidos e requer um sistema que estabeleça referenciais de comparação e negociação. Também teremos aí indicadores de eficiência. Essa medida possui estreita relação com produtividade, até como exemplo lá da classificação da Maria das Graças, né, que também trabalha com indicador de produtividade dentro do processo. Então aqui em relação ao TCU, o TCU também trabalha com indicador de eficiência. Então esse indicador ele vai medir, né, quanto a gente consegue produzir com os meios disponibilizados, com os insumos, com as entradas. Então a ideia é que quando um programa ele é eficiente, significa que ele está conseguindo produzir mais com menos insumos, beleza? E também indicadores de eficácia.
ou seja, aponta o grau com que um programa governamental atinge as metas e objetivos planejados, ou seja, uma vez estabelecido o referencial, a linha de base, o padrão a ser seguido e as metas a serem alcançadas, avalia-se se essas metas foram atingidas ou superadas. E por último, indicadores de efetividade, que mede os efeitos positivos ou negativos na realidade que sofreu a intervenção, ou seja, aponta se houve mudanças socioeconômicas, ambientais, institucionais dentro daquele contexto que aquele programa foi implementado. Então, olha aqui comigo, estamos estudando as várias tipologias de indicadores que nós temos. Então você, que é aluno faixa preta, perceba que existem vários tipos de classificação, ok? Então tome cuidado aí na hora da sua prova. Já vimos aí a classificação da Maria das Graças e estamos vendo agora a classificação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que é uma classificação recente aí num guia de indicadores publicado nesse ano em relação ao PPA 2016-2019. Maravilha? Voltem na tela. E aí, de forma resumida, em relação à classificação quanto ao desempenho, os indicadores de economicidade demonstram se foi possível gastar menos. Os de eficácia, se foi entregue o prometido. Os de eficiência, se foi possível fazer mais com menos. E os de efetividade, se a missão foi ou está sendo cumprida. Então, esse aqui é um resumo dessa classificação dos indicadores quanto ao desempenho, que é uma classificação oriunda aí do Tribunal de Contas da União. Maravilha, professor, estou entendendo tudo. Tá muito bom o material, bem objetivo, bem claro. Vamos seguir. Eu trouxe aqui também, só para a gente fechar essa classificação aí do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a correlação entre os indicadores de gestão do fluxo de implementação dos programas com a classificação dos indicadores de avaliação de desempenho. Então, olha aqui, ó. Percebam que lá na classificação do fluxo de implementação e de programa, nós poderíamos ter indicadores de impacto, de resultado, de produto, de processo e de insumo. E aí eu vou fazer a correlação. Ó. Indicadores de impacto e resultado na classificação quanto ao fluxo de implementação dos programas, em relação à avaliação de desempenho, são indicadores de efetividade. Indicadores de resultado e produto poderão ter o paralelo aí com indicadores de eficácia. E indicadores relacionando produto e insumo são os indicadores de eficiência. E a economicidade está relacionada aos insumos utilizados. Então aqui é só para facilitar o entendimento a correlação entre os tipos de indicadores quanto ao fluxo de implementação dos programas com os indicadores de avaliação de desempenho, tá bom? Só para ficar claro. Maravilha, vamos avançar. E aí, para a gente fechar, trouxe mais uma classificação dos indicadores, também da Maria das Graças Rua, e ela traz o seguinte conceito, né? De uma maneira simplificada, os indicadores são medidas que representam ou quantificam um insumo, um resultado, uma característica ou o desempenho de um processo, de um serviço, de um produto ou da organização como um todo. Isso é o conceito de indicador para Maria das Graças Rua. E ela continua dizendo o seguinte: um indicador pode ser simples, decorrente de uma única medição ou composto, direto ou indireto em relação à característica medida, específico, atividades ou processos específicos, ou global, resultados pretendidos pela organização como um todo, e direcionadores, que indicam algo que pode ocorrer, ou resultantes, que indicam o que já aconteceu. Então, de acordo com essa autora, nós vamos ter então mais uma classificação dos nossos indicadores. Poderão ser indicadores simples ou composto. Indicadores simples são aqueles decorrentes de uma única medição. Então imagine que eu quero medir apenas a quantidade de horas dedicada no processo. Ou então indicador composto, que eu tenho mais de uma medição. Então a quantidade de horas dividido, enfim, pela quantidade de pessoas em um processo. Então eu vou ter uma fórmula aí mais composta nesses indicadores. Avançando, eu vou ter também indicadores direto, obtido medindo diretamente a característica desejada, ou indicador indireto, que ele é estimado por meio da medição de elementos correlacionados. E indicadores específicos ou indicadores globais. E por último, indicadores direcionadores e indicadores resultantes. E aí pra gente, pessoal, eu chamo a atenção para essa última classificação aqui, ó, que é a classificação que acaba caindo mais aí em prova. E aí eu vou detalhar mais, vou falar um pouquinho mais sobre os tipos de indicadores direcionadores e resultantes. Então, essa última classificação, como eu acabei de falar,
costuma ser cobrado de forma diferente aí pelas bancas de concurso. Então, a gente tem que diferenciar os indicadores em indicadores de resultados, indicadores resultantes, né? Que medem os meios e as ações para prever os resultados, ou seja, são indicadores de tendência, indicadores de tendência, que medem os meios e as ações para prever os resultados, e os indicadores de resultado, que medem os impactos das ações, ou seja, verificam o que ocorreu após a aplicação dos meios e ações. Então, como que a gente vai visualizar isso, pessoal? A gente vai ter indicadores de tendência e indicadores de resultado. Indicadores de tendência, eles buscam prever o resultado através da medição dos meios e ações. Já os indicadores de resultado, eles medem os impactos das ações, o que aconteceu após as ações. E eu trouxe aqui um exemplo. Uma instituição insatisfeita aí com o desempenho de seus funcionários resolve aplicar um programa de treinamento para aprimorar as habilidades, aumentando a capacidade produtiva de seus colaboradores. Ao longo desse programa de treinamento, a organização aplicou diversos testes, percebendo uma evolução na nota de seus funcionários nas provas aplicadas. Então, as notas, elas refletem uma evolução, uma tendência. Entretanto, ainda não demonstram um aumento do desempenho na atividade do servidor. Então, finalizando o programa, eu aplico um novo teste agora na prática. E aí, esse novo teste aplicado já na prática já vai ser um indicador de resultado. Então, galera, olha só, um indicador de tendência, ele vai ali, por meio daquelas ações durante o processo, vai tentar estimar o resultado. Já o indicador de resultado é após a implementação que eu vou mensurar aí o resultado, o impacto daquela minha ação. Então, durante a capacitação, quando eu faço aqueles testes de conhecimento para verificar se os alunos estão aprendendo, eu estou tendo ali um indicador de tendência. Então, tende que os alunos que estão tirando boas notas irão ter um desempenho melhor na hora da aplicação desses conhecimentos. Mas isso aqui é um indicador de tendência. E aí, quando o aluno sai daquela capacitação e vai colocar o conhecimento na prática, aí eu faço um teste e aí verifico o desempenho real, o resultado daquela aplicação. Então, aí já é um indicador de resultado. Maravilha? Então, volta na tela. E aí, para a gente fechar essa nossa videoaula maravilhosa, eu trouxe aqui algumas questões para a gente fixar o que a gente acabou de aprender. Então, a primeira questão aí, ó, o número de horas de treinamento é um exemplo de indicador de resultado do objetivo de melhorar o atendimento ao público. E aí, pessoal, a questão dessa, cair na prova, você vai marcar errado. Questão fácil, né? Porque a gente acabou de falar que uma classificação dos indicadores é aquela classificação que separa os indicadores de tendência e os indicadores de resultado. Então, número de horas de treinamento é um indicador que eu estou acompanhando o meu processo durante, ou seja, uma tendência que eu vou ter. Então, eu tenho aqui o objetivo, ó, melhorar o atendimento ao público. Então, o exemplo de indicador de tendência seria a quantidade de treinamento, horas de treinamento dos meus funcionários em relação ao atendimento. Então, eu vou botar aqui, ó, número de horas de treinamento e aqui o indicador de resultado, no exemplo de melhorar o atendimento, eu posso colocar aqui o nível de satisfação dos clientes, para saber se eles estão satisfeitos com o atendimento, que já é o resultado. Nível de satisfação dos clientes em relação ao atendimento. Beleza? Então, o gabarito é errado porque o número de horas de treinamento é um exemplo de indicador de tendência. Mais uma questão aí do Tribunal de Contas da União. O número de auditorias realizadas é um exemplo de indicador de tendência do objetivo aumentar o volume de trabalho do Departamento de Auditorias. Então vamos lá, ó. De novo, mais uma questão, cobrando aí a classificação dos indicadores, diferenciando-se indicador de tendência e indicador de resultado. Então eu tenho aqui o objetivo, aumentar o volume de trabalho do Departamento de Auditorias, ou seja, aumentar o número de auditorias.
Gente, aumentar o número de auditorias. Se eu tenho um número de auditorias realizadas, é um indicador de resultado. Número de auditorias realizadas. Que eu já vou mensurar os resultados obtidos aí, ou seja, o aumento real das auditorias realizadas. E um exemplo aí de um indicador de tendência para esse objetivo, né, eu posso ter aí um levantamento, uma intensificação da capacitação em auditorias, ou seja, capacitar número de horas de treinamento em auditoria. Número de horas de treinamento em auditoria. Só como exemplo. Então, gabarito aí é errado. Mais uma questão. Diminuir em 15% o volume de processos atrasados até o final de 2011 caracteriza tecnicamente como exemplo de indicador estratégico. Pessoal, gabarito é errado, né? O que é um indicador estratégico, pessoal? O indicador estratégico é aquele instrumento de mensuração do desempenho em relação ao cumprimento do planejamento estratégico. Ou seja, eu vou medir se eu estou cumprindo ou não o meu planejamento estratégico. Então, voltem na tela. Então, o indicador estratégico, o indicador estratégico, ele vai estar relacionado a um objetivo estratégico. A um objetivo estratégico. O que é um objetivo estratégico, pessoal? É um resultado esperado pela organização de longo prazo, né? E esse objetivo estratégico, ele terá uma meta estratégica. Uma meta estratégica. O que é uma meta estratégica, pessoal? É a quantificação do objetivo. Então, eu vou dar aqui o nosso exemplo. O objetivo estratégico, eu quero reduzir o número de processos atrasados. Esse é um exemplo de um objetivo estratégico do planejamento estratégico de um determinado órgão, no caso aqui do TRE Espírito Santo aí, né? E aí eu tenho a meta estratégica, ó, de reduzir em 15% o número de processos atrasados. Então eu quantifiquei aquele meu objetivo. Então eu construí uma meta. E por último, eu vou ter um indicador estratégico, que é volume de processos atrasados. Por quê? Por meio desse indicador, eu vou acompanhar ao longo do tempo o número aqui de processos atrasados em virtude do tempo. Então é o meu indicador. E aí eu vou acompanhar a quantidade de processos em determinado mês, aqui janeiro, fevereiro, março, abril, e vou verificar se o resultado do meu indicador está alcançando aí a meta estabelecida, né? Que é uma redução aí de 15%. Ok? Então, um exemplo de indicador seria volume de processo atrasado. Diminuir em 15% o volume de processo seria um exemplo de meta estratégica, ok? Maravilha, por isso que a questão está errada. Mais uma questão. As medidas objetivas, tais como índices de produtividade, questionários de percepção e indicadores referentes a resultados quantitativos, constituem as principais métricas de avaliação de desempenho nas organizações, pois eliminam a subjetividade. Galera, o gabarito é errado, porque qualquer medida, qualquer instrumento de mensuração de desempenho, ele não garante a eliminação da subjetividade. Então, o indicador de desempenho, olha aqui comigo, o indicador de desempenho, as métricas, sejam elas quantitativas, qualitativas, elas tentam reduzir o nível de subjetividade. Então, em vez de eu tomar decisões de forma subjetiva, eu vou buscar informações nesses indicadores
para eu poder tomar as minhas decisões e promover ações corretivas. Então os indicadores eles tentam diminuir o nível de subjetividade, mas eles não garantem essa eliminação da subjetividade, ok? Eles não eliminam a subjetividade. Sempre irá existir um nível, mesmo que pequeno, de subjetividade aí nas organizações, ok? Voltem na tela. Mais uma. Enquanto indicadores estratégicos informam quantas organizações se encontram na consecução de sua visão, os indicadores de produtividade medem a proporção de recursos consumidos com relação à saída dos processos, eficiência. Olha que maravilha, pessoal, gabarito certíssimo, correto. Então nós vimos que indicador estratégico está relacionado à mensuração do desempenho institucional em relação ao cumprimento da sua visão de futuro, em relação à sua estratégia, e indicadores de produtividade, nós vimos que são indicadores relacionados aí à eficiência. Quando eu falo que eu sou produtivo, eu estou produzindo mais com menos. Mais produtos, mais serviços com menos insumos. E aí a gente encerra essa videoaula de hoje e eu deixo aqui para vocês, gente, o nosso momento de reflexão. Há dois tipos de pessoas que vão te dizer que você não pode fazer a diferença neste mundo. Aquelas pessoas que têm medo de tentar e aquelas pessoas que têm medo de que você se dê bem. Então, pessoal, afaste-se delas, fiquem com Deus, bons estudos, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau!